Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Aaron, eu sou especialista em ciência de dados e hoje eu tô aqui para trazer um tema, uma coisa que aconteceu, que a gente viu ali nessa semana, que foi alguns resultados do Stack Overflow, né? Para quem não conhece, o Stack Overflow é uma das principais ferramentas de consulta sobre conteúdos técnicos de programação, de desenvolvimento, né? De linguagens de programação. E uma coisa que a gente notou, né, nesse estudo, nessa avaliação, né, dos resultados do Stack Overflow, é que o volume de acessos, de votações e de posts diminuiu consideravelmente. Então a gente vai falar aqui um pouco sobre esse tema, mas antes disso, considere compartilhar esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações para ajudar o canal e vamos para a vinheta. Bom, pessoal, como eu comentei ali no início, né, o Stack Overflow acabou de publicar nessa semana alguns resultados, né, sobre acesso, sobre post, sobre votação. E basicamente o que a gente viu ali foi uma queda considerável desse resultado. O que a gente viu, o Stack Overflow perdeu ali 35% mais ou menos, né, do tráfego de pessoas, né, acessando o site. Eles atribuíram inclusive ali 15% dessa queda a uma recategorização do Google Analytics. Mas se a gente nota ali, né, os principais pontos onde a gente vê, né, essa queda, né, desses acessos, principalmente, ele se dá ali, né, a partir do momento que surge, né, o ChatGPT, que é a principal inteligência artificial que a gente tem hoje, né, o principal LLM que a gente tem hoje. E obviamente, né, com o ChatGPT popularizou-se várias outras dessas ferramentas, né, e muitas pessoas, principalmente as pessoas mais júniores, né, elas têm buscado mais essas ferramentas do que utilizado os sites aí como o Stack Overflow para tirar suas dúvidas, uma vez que, né, o ChatGPT ele responde a sua dúvida com muito mais velocidade. Você não precisa, né, de certa forma, ele fazer uma pergunta meio dummy ali, né, para o ChatGPT ele não vai se importar com isso. Muitas vezes algumas pessoas têm um pouco de vergonha até de fazer uma pergunta pro Stack Overflow, no Stack Overflow, né, para outras pessoas, para a comunidade responder ou resolver um determinado problema, porque parece muitas vezes uma dúvida muito trivial, né, muito simples de resolver. E aí a pessoa acaba perguntando ali para o ChatGPT por uma questão de praticidade, né? E aí tem algumas coisas que é importante a gente levar em consideração, né? Quando a gente olha esse resultado, né? A primeira delas é que as inteligências artificiais elas utilizam essas bases de conhecimento, né, que são aprimoradas com o tempo por pessoas para se treinar, né, para treinar o modelo e trazer respostas mais acuradas, né? Por mais que a gente esteja falando ali de modelos que, em teoria, né, são modelos generativos, ou seja, eles capturam uma informação de conhecimento e geram uma nova informação, essa informação gerada ela é muito baseada naquilo que ela tem de conhecimento, né? E ela geralmente, na verdade, quase nunca ela vai gerar um conhecimento novo de fato. Ela vai capturar aquele conhecimento que ela já tem e vai abstrair aquilo dali para uma determinada solução que pode ou não funcionar, né? Inclusive, a gente vê aí em vários casos que ela cria alucinações de coisas que não fazem sentido, principalmente quando a gente está falando de linguagem de programação, né? De usar uma solução de uma linguagem de programação diferente, né, dentro de uma linguagem X para resolver um problema. Por exemplo, eu pedi para ela resolver um problema em C# e ela está usando a biblioteca ali que só tem para Python, né? Por quê? Porque ela não tem, muitas vezes ela cria essas alucinações porque ela vai trazer a informação que para ela é a mais acurada, né? Mas a gente em si não sabe qual que é a acuracidade disso, né? Então, exatamente por a gente não saber a acuracidade disso, muitas vezes a acuracidade que ela te deu a resposta é baixa, né? Não é uma resposta que tem uma certeza grande, né? Certeza alta, né? Bom, segundo ponto bastante importante que a gente tem, né, com esse decaimento e com as pessoas procurando mais as inteligências artificiais para resolver problemas, né, está relacionado à criatividade das pessoas mais especialistas
em passar o conhecimento também para aquelas pessoas mais júnior, né? O que eu quero dizer com isso? As pessoas mais criativas para a solução de um determinado problema com uma determinada linguagem de programação são as pessoas mais seniors, aquelas que criam bibliotecas, aquelas que de fato pensam em soluções novas, né, para resolver um determinado problema. E muitas vezes essa informação criada, né, por essa pessoa mais especialista, ela não vai estar nessa base de conhecimento da inteligência artificial. E eu preciso transmitir esse conhecimento para aquele mais júnior que está aprendendo, né, até mesmo como ele pensar para resolver um determinado problema. Eu preciso ter essa comunicação entre essas duas pessoas, que é o que de fato esses fóruns muitas vezes proporciona a nível até global, né? E com a inteligência artificial ali agora, a gente não tem, primeiro, essa transmissão direta de conhecimento, e depois também, né, aqueles mais júniores que estão participando desse processo de aprendizado, eles acabam se tornando um pouco mais confortáveis com simplesmente pesquisar aquela pergunta novamente do que de fato armazenar esse conhecimento, né, para replicar ele nas próximas vezes, né? Isso, de certa forma, faz com que essas pessoas se tornem um pouco mais, vamos dizer assim, entre aspas, né, mais preguiçosas em armazenar o conhecimento, visto que a facilidade em acessar esse conhecimento, ela se torna mais fácil, né? Então, também esse é um segundo ponto ali que é bastante preocupante e importante, né? Que esses fóruns tenham uma certa relevância para isso, né? Para essa transmissão do conhecimento e o armazenamento da informação pelos mais júniors, né? E o terceiro ponto, que também é um ponto bastante importante, que até já comentei um pouquinho no primeiro ponto, mas quando surgir uma linguagem de programação nova, por exemplo, ou uma tecnologia nova, o conhecimento ele é praticamente 100% gerado pelo fabricante, né, dessa nova tecnologia. Até que algumas pessoas vão aprendendo, né, com esse conteúdo, né, desse fabricante, e vão criando coisas novas, né? Vão pensando ali de uma forma um pouco mais criativa para gerar essas informações novas, né? E por mais, fazendo um parênteses, né? Como eu comentei, por mais que as IAs, hoje a gente chama de IA generativa, né? Ela não é muito capaz, assim, de criar coisas novas, né? Muitas vezes ela faz uma abstração daquele conhecimento que ela tem, com base naquele conhecimento que ela tem, ela cria uma coisa próxima àquilo dali, né? Ela não vai criar uma coisa totalmente nova, né? De uma forma criativa, da mesma forma como um ser humano faria, né? Então, bom, voltando aqui ao que eu estava falando, essas pessoas começam a gerar conhecimentos novos, né, de uma forma criativa, e aí outras pessoas vão questionar sobre como fazer uma determinada ação que não está na documentação inicial, e várias pessoas já vão ter feito aquilo dali. E aí eu vou enriquecendo a base de conhecimento daquele fabricante com informações nesses fóruns, né, como por exemplo o Stack Overflow. Sim, algumas inteligências artificiais têm a capacidade de consultar essa informação em tempo real na internet. Porém, a resposta para isso, ela não é uma resposta tão acurada porque não faz parte da base de conhecimento de fato dessa inteligência, né, desse LLM. Então, isso significa que eu vou ter uma acuracidade menor. Muitas vezes ele não vai encontrar essa informação, né, que eu conseguiria buscar num fórum desse. E pior, né, como o tráfego desses fóruns, ele vem decaindo, né, com a presença dessas inteligências, cada vez menos pessoas vão estar produzindo conteúdos para responder perguntas nesses fóruns, né, mesmo até para essas novas tecnologias, visto que, né, não vai ter uma frequência de pessoas buscando informação ali, fazendo perguntas e muito menos respondendo a essas perguntas, né? Então esse tráfego diminuindo, né, ele mostra que a gente tem alguns impactos que vem sendo ali causado, obviamente, né, pela inteligência artificial, e a gente precisa contornar isso de alguma forma. Uma das formas que o Stack Overflow viu de contornar isso foi criar o Stack Overflow IA agora, que vai surgir. Ainda não sei exatamente como funciona, mas pensando, né, num cenário ali ideal, talvez seria interessante, primeiro, né, que a resposta ela me trouxesse um score de acuracidade desse modelo, né, de qual a certeza que ele tem dessa determinada resposta. E aqui a gente cai num problema matemático, né? Existem alguns matemáticos que defendem que isso não é possível, esse score ele não tem uma certeza, né, tão
tão elevada, visto que esses modelos, muitas vezes, como eu comentei ali atrás, né, eles alucinam e eles acreditam de fato que aquilo dali está correto, né? Então eles têm uma curiosidade, eles entregam uma curiosidade alta para aquela informação que na verdade não tem de fato uma curiosidade alta, né? Então tem esse primeiro problema. Segunda coisa que eu acharia interessante também de ver, né, no manhã do Stack Overflow é a possibilidade de retropropagar essa informação, né? Ou seja, eu avalio a resposta e entrego para ele uma nova informação de que, ó, isso daqui não está certo, o correto seria de tal forma, né? Para que eu consiga alimentar ele com conhecimentos novos, né? E avaliar essa resposta dele, assim como hoje as pessoas conseguem avaliar as respostas umas das outras. Beleza? Bom, pessoal, o vídeo de hoje é isso. Acho que era uma reflexão legal que eu queria fazer aqui com vocês. Deixem aqui nos comentários qual a opinião de vocês, sugestões para próximos vídeos e a gente se vê na próxima. Valeu!